do meio do ano pro final, o que te chama mais atenção, até nesse ponto de talvez sair um pouco do mesmo, ou talvez sair um pouco dessa crise de produção Uhum. e colocar o material um pouco mais autoral na tela? Cara, assim, não tem como eu falar algo diferente do que o Killers of the Flower Moon, né? Os Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese. Principalmente porque eu tive uma experiência muito diferente com esse filme, que quando eu fui na CinemaCon, em abril, foi a primeira vez que eu fui para esse evento, eu assisti a um painel com o Martin Scorsese lá. Na verdade, não foi um painel, foi um almoço com o Martin Scorsese, só que era um almoço, sei lá, para 150 pessoas. Só que eu vi o Martin Scorsese na minha frente, assim, sabe? Falando sobre cinema. Ele não estava falando só sobre o filme. Ele falou sobre cinema, ele falou sobre cultura, ele falou sobre consumo, ele falou. E o cara fala. Eu acho que foi assim, de experiências que eu tive na minha vida, de ver uma pessoa falar, eu acho que ela talvez tenha sido a maior de todas, assim. Porque eu vi o cara falar, não foi só, foi ele e o Leonardo DiCaprio. E o Leonardo DiCaprio tava também. Só ele, só o Leonardo DiCaprio. E foi surpresa, tipo, eu já sabia que o Martin Scorsese ia, mas ninguém sabia que o Leonardo DiCaprio ia. E aí, de repente, no dia falar, quem vai mediar aqui essa conversa para bater um papo com ele é o Leonardo DiCaprio. Cara, bicho, como assim, brother? Aí o bicho foi, entrou, eles sentaram no sofá e começaram a conversar. E o Martin Scorsese falou muito sobre a importância, né, de hoje em dia. Ele falou um monte de coisa, sabe? Ele fez tantas referências, assim, a milhões de coisas que eu não fazia a menor ideia do que ele estava falando, sabe? De cinema francês, coreano, japonês, mexicano, tudo. E eu falei, cara, eu, pela primeira vez, eu posso falar que eu já conversei, entrevistei muita gente, vi muita gente, mas foi a primeira vez que eu vi uma pessoa falar que eu falei, isso é um gênio falando. Isso é uma pessoa completamente diferente das pessoas falando, sabe? Isso aqui é um ser iluminado e que, assim, e o mais interessante é que as lições que ele passava eram muito simples, sabe? Ele falava muito que, tipo, o maior legado dele é que as pessoas aprendam alguma coisa com ele. Tipo, é isso. Ele falou, eu ser um professor enquanto eu envelheci é a maior dádiva que eu tenho, né? Do tipo, minha maior missão. E ele falava muito sobre como era importante que os cinemas, porque a CinemaCon é feita para distribuidores, né? É feita para o Cinemark da vida, todas essas salas de cinema. E ele falava o quão importante era que esses cinemas preservassem sim os blockbusters, os grandes filmes que dão dinheiro, mas que ao mesmo tempo eles preservassem os filmes que são menores, né? E ele falava, não estou falando do meu filme, não é o Killers of the Flower Moon, que meu filme custou 100 milhões de dólares, né? Ele fala. Eu estou falando dos filmes menores que fazem as pessoas se apaixonarem por cinema além das franquias, sabe? E ele deu vários exemplos, tipo, vários exemplos. Eu acho que, e todos nós provavelmente temos filmes que assistimos em VHS ou que fomos assistir no cinema em um dia e que ficam na nossa memória e que provavelmente são aqueles filmes que têm uma conexão sentimental, sabe? Isso para mim é o que foi mais importante em tudo que ele falou e como que as pessoas meio que deixam essas coisas de lado, porque não, deixa esses filmes independentes no streaming e tal. Cara, às vezes é a experiência do cinema que vai fazer ser diferente. Então, o Killers of the Flower Moon, para mim, ele falou muito sobre quão importante foi a criação do filme, né? Porque fala sobre um povo indígena dos Estados Unidos, os Osage, que foram exterminados pela indústria dos Estados Unidos de petróleo. E ele falou muito sobre como foi chegar a Oklahoma para falar com essa galera, construir essa história de uma forma respeitosa. Então, esse para mim é o filme assim, que eu mais quero ver. Eu estou muito, muito ansioso. O trailer dele eu achei espetacular. Para ver este trecho completo, outras partes da conversa e a entrevista completa na íntegra, acesse o nosso YouTube. E claro, não deixem de nos acompanhar nas outras plataformas também. Estamos no Spotify, no Instagram e no TikTok. Valeu!